Olá, querido, muito bem-vindo de volta. Nós estamos na nossa terceira aula da matéria Deus Pai. Você é nosso convidado aqui para desfrutar ainda mais dessa profundidade do conhecimento de quem Deus é. Nós estamos aqui falando sobre a criação do mal, a origem do mal, né? Deus, ele cria então um anjo de luz, e esse anjo de luz, ele é e se perverte, se torna essa figura satânica. Nós falamos aqui no último texto que nós lemos, foi exatamente mostrando ali um pouquinho daquilo que seria a consequência de uma falta de identidade de Lúcifer. Ele se assemelha, ele quer se assemelhar a Deus, ele quer ser Deus, e por isso ele vai ser levado ao mais profundo abismo. É interessante essa analogia que a Bíblia traz, né? Ele quer os mais altos céus, se assemelhar ao Altíssimo, mas ele será levado ao mais profundo abismo, né? Ao lugar de profundidade. É interessante isso, né? Porque é um lugar que é mais alto, mas vai ser levado ao mais baixo. Para você entender como isso é difícil, como isso o muda, como ele não é mais a criação de Deus, não é mais aquilo que Deus criou, como ele se transforma, né, nessa figura escusa, né? Olha o que significa, diferente daquilo que a gente viu que significa Lúcifer, olha o que significa a palavra Satanás no dicionário. Satanás significa acusador no sentido legal, um queixoso que tem acusação a apresentar, opositor, aquele que se opõe, resistência contra, adversário de Deus, assim como também demônio ou diabo, que por sua etimologia significa dividir, caluniar, acusador. Esses termos definem e se aplicam àquilo que ele realmente é. Você entendeu? Parece que eu estou falando da mesma figura do que nós lemos lá em Lúcifer? Não. Ele se transforma em uma figura totalmente antagonista, totalmente dividida, totalmente separada de Deus. Ele se transforma um avesso. Se Deus é bom, ele é mau. Se Deus é cura, ele é doença. Se Deus é prosperidade, ele é miséria. Se Deus é amor, ele é maldade. Se Deus é bênção, ele é maldição. Você está entendendo? Ele se tornou um antagonista, separado, totalmente, uma figura totalmente escusa àquilo que Deus é. Outra coisa que é interessante, eu quero que você anote isso, porque não tem na apostila. Deus criou Lúcifer, e o pecado de Lúcifer criou Satanás. Deus criou Lúcifer, e o pecado de Lúcifer criou Satanás. A gente vai ver então que o último texto que nós precisamos ler para entender essa origem do mal é Ezequiel 28, 17, 19. Talvez alguém aí pergunte assim, mas esses textos que você leu, Rafael, não estão falando de reis da antiguidade? Por exemplo, o rei de Tiro ou o rei da Babilônia, no caso? Sim. Mas, então como é que você está falando que é do diabo? Querido, nós vemos que aqui Deus usa, através dos profetas Ezequiel, dos seus livros bíblicos, uma menção àquilo que está acontecendo de maneira natural, para demonstrar aquilo que está acontecendo de maneira espiritual. A perfiguração, lembra daquilo que a gente estudou de tipologia? Se tem tipologia bíblica para mostrar quem Deus é, quem Cristo é, né? A gente fala de tipologia, né, diversas vezes. Se tem tipologia bíblica para dizer que Jesus ia ser assim, assado, ia ter o coração de Davi, ia ser libertador como Josué, como José e tal, também tem tipologia para mostrar diabo. Então a tipologia do rei de Tiro, do rei da Babilônia, mostra e demonstra quem o diabo é. Então, de maneira profética, essa é a revelação do texto. É sobre aquilo que o diabo é, não sobre o rei de Tiro. Por exemplo, nós lemos aqui textos falando, estiveste no Éden. O rei de Tiro, por exemplo, não esteve no Éden. A gente leu aqui, Lúcifer. O rei de Tiro não era conhecido como Lúcifer, né? Então, esse texto aqui de Ezequiel do mesmo jeito. Vai mostrar aqui como que virou essa figura diabólica que nós conhecemos, né? Ezequiel 28, 17 e 19. Fala o seguinte: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio,
profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. E te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Querido, esse é o diabo. Esse que elevou o coração por causa da formosura e corrompeu o seu ser por causa da sabedoria e do seu resplendor. A iniquidade o tomou e ele vira essa figura que nós vemos de maneira caricata, né? Aquela figura com tridente, com aquela figura com toda sempre envolvida com fogo, gente, geralmente metade animal, metade homem, né? Vermelha, quer dizer queimada, por causa desse texto, geralmente essa analogia da figura satânica, porque ele de fato é todas essas coisas. Ele se transforma naquilo que a gente chama de obstinado, ou coração obstinado, quer dizer, ele se transforma no seu próprio pecado. Obstinado quer dizer aquele que se tornou o seu próprio pecado e não consegue voltar atrás. Talvez nisso você pergunte, por quê? Se Deus realmente é amor, como que ele pode ter criado o diabo? Ele não criou o diabo, ele criou Lúcifer. O diabo foi criação do próprio Lúcifer, quando ele permite que aquele desejo se transforme em maldade e iniquidade, e ele se transveste, ele se transforma essa figura totalmente escura. O que a gente precisa entender é que a maldade é a ausência de bondade, do mesmo jeito que as trevas são a ausência de luz. As trevas não existem. Por quê? O que existe é a luz, mas quando há ausência de luz, se formam as trevas. Exatamente assim como o diabo. O mal não existe. A ausência de Deus é que vira o mal. Aonde Deus é ausente, onde tira Deus da história, a maldade aparece. É a ausência da bondade, você está entendendo? Assim, a gente vai perceber muito claramente que Deus não perdoa o diabo simplesmente porque ele não pode se arrepender. Deus não pode perdoar aquele que não se arrepende. Você está entendendo? O diabo se tornou obsesso, ele se tornou oposição, ele se tornou obstinado. Quer dizer, ele virou o seu próprio mau desejo e ele não consegue voltar atrás, porque ele não consegue se arrepender. Deus não pode perdoá-lo. Você está entendendo? Por isso, Deus é de todo amor. Não há nada em Deus que não seja amoroso, não há nada em Deus que não seja amor, não há nada em Deus que não seja amor. Deus é de todo amor. Logo essa exclamação muitas vezes filosófica de que Deus precisa do mal para mostrar a glória dele, ou que Deus precisa do mal porque o mal e o bem se equilibram. Querido, Deus não precisa do mal não. A vontade do Deus Todo-Poderoso é que nós só conhecêssemos a bondade, só conhecêssemos o bom, mas, infelizmente, nós, por ouvirmos a serpente, acabamos conhecendo a maldade. Logo em decorrência disso, a gente vai começar a estudar também, já que a gente usou os atributos de Deus que mostram, vão formando esse quebra-cabeça chamado Deus, né, vão completando esse Deus que é tão grandioso. Outra figura também para estudar quem Deus é, através do seu caráter, são os nomes de Deus. A gente vai estudar aqui, a partir da sua apostila, os nomes desse Deus. Por quê? Porque os nomes de Deus também formam o caráter dele. Deus vai se apresentando à humanidade de maneira muito fragmentada. Por quê? Porque como uma humanidade agora em pecado, totalmente limitada, consegue entender um Deus tão imanente, tão transcendente. Você está entendendo? Como que, de forma limitada, essa humanidade consegue entender esse Deus? Não consegue. Então Deus, ao decorrer da história, ele vai se mostrando para essa humanidade, através de seus atributos e através dos seus nomes. Quando Deus disse, eu sou isso, ele está dizendo, você me conheceu um pouquinho mais. Isso demonstra o caráter. Todos os nomes de Deus demonstram, na verdade, o caráter de Deus. Você está entendendo? O que ele é de fato, o que ele é totalmente. E os nomes de Deus, esse significado dos nomes bíblicos de Deus, demonstram principalmente o caráter dele sendo ali expresso
em toda a humanidade, tá bom? Os nomes bíblicos de Deus geralmente são significativos. Parece que alguns pais procuravam expressar as características de seus filhos nos nomes que lhe davam. Os nomes de algumas pessoas foram substituídos ou alterados numa época em que estavam mais velhas, a fim de combinar com seu caráter. No Antigo Testamento, por exemplo, Abraão e Sarai, Jacó, tornaram-se Abraão, Sara e Jacó. Então, Abrão, Sarai e Jacó se tornaram Abraão, Sara e Israel. Desculpa, eu errei, né? Abraão, Sara e Israel. E no Novo Testamento, por exemplo, Simão, José e Saulo se transformaram, né, em Pedro, Barnabé e Paulo. Rafael também se transformou em Jesus, né? Rafael e Jesus. Então o nome também foi trocado. Quer dizer, isso era comum nos nomes. Porque os nomes, mais do que hoje em dia, eles representavam o caráter da pessoa. Por exemplo, Jacó quer dizer enganador. Eles transformam em Israel, quer dizer povo escolhido. Você está entendendo? Então, Abrão significava... Abrão significava sem filhos, se eu não me engano. E Abraão significa pai de multidões. Você está entendendo? Então, Pedro, por exemplo, significa pedra. É aquilo que é a expressão que Jesus usa, né, para definir: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu és Petrus, tu és pedra, Pedro. Você não é mais Simão. Simão quer dizer como onda, você está entendendo? Maré, quer dizer volúvel, vai para lá, vai para o outro. Ele não, você é pedra, você é sólido, você não é como a maré, Simão. Saulo, por exemplo, Saulo quer dizer o maior entre os homens, Paulo quer dizer o pequenino, o menor. Então, tem tudo a ver. Os significados dos nomes, então, ele representa na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus, aquilo que ele tem como caráter. Então, cada nome de Jesus, cada nome de Deus, vai definindo ali para nós o caráter dele, vai meio que juntando, representando e formando esse caráter tão maravilhoso do nosso Deus Todo-Poderoso. A gente vai ver ali que, por exemplo, o nome de Jesus mesmo no Novo Testamento é maravilhoso: Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Jesus vai ter uma infinidade de nomes ali que gera até ódio, né, quando ele é citado como zeloso, Pai de luzes, Estrela da Manhã, né, Ancião de Dias, quando chamam ele de mestre, de rabi, né, quando chamam ele de profeta. Todos esses nomes vão mostrando, na verdade, tudo que Deus é, tudo que Jesus é. Nos nomes de Deus também não são diferentes. Por exemplo, tem os nomes de Deus que traduzem a justiça de Deus. Aqui na sua apostila, no ponto 5, começa ali o nome que revela a natureza de Deus. E começa, na verdade, os nomes que traduzem ali de forma empática essa natureza pela aquilo que Deus faz. Então, por exemplo, Deus é justiça, Deus é fidelidade, Deus é salvação, Ele é santidade, Ele é bondade, Ele é amor, Deus é verdade. Na sua apostila tem toda a referência bíblica aí de onde você acha esse termo, tá? Ele é glória. Blasfêmia contra o nome de Deus aqui é interessante, por quê? Porque quando há blasfêmia contra o nome de Deus, a palavra diz que não há perdão, não é isso? Blasfêmia contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o nome de Deus. E blasfêmia, na verdade, é falar contra algo. O que é blasfêmia? É falar contra algo. É desdizer algo. Então, quando você fala, por exemplo, Deus não existe e tal, você está blasfemando contra esse Deus. Por quê? Porque você está descredibilizando. Lembra lá quando você viu aquele filme antigo, aquele desenho da Disney lá, o Peter Pan, quando as pessoas param de acreditar na sininha, que fala, não, fada não existe, aí morre uma fada. Fala, não, fada não existe nada, aí morre a fada lá, cai a fada. Aí a pessoa tem que ficar lá no cinema, minha mãe ficou batendo palma comigo lá no cinema, você ficou com seu filho, ou então você mesmo, quando viu, ficava lá, né,
bate palma, porque para voltar, Sininho, voltar a viver, aí você fica, não, eu acredito em fadas, eu acredito em fadas. Aí o cinema todo, aí ele pede, né, me ajudem, aí todo o cinema inteiro ficava, eu acredito em fadas, aí ela voltava a existir, tá entendendo? Ela voltava. Querido, deixa eu te dizer uma coisa muito clara, nenhuma blasfêmia vai fazer Deus morrer. Deixa eu dizer muito claramente. Por quê? Porque esse mesmo conceito lá da fada Sininho, na verdade, é o conceito filosófico da mitologia grega. Então, qual é o conceito da mitologia grega? Os deuses pararam de existir porque as pessoas pararam de adorá-lo. Quando um deus para de receber adoração, logo ele some, ele para de existir. Então, esse deus carece da adoração para existir. Esse deus necessita da adoração para existir. Logo, todo homem, toda a criação dele, na verdade é simplesmente um motor, um combustível, uma bateria para que ele continue vivendo eternamente. Deus não necessita do homem para nada, nem para existir. Ele quer o homem porque ele ama o homem. Ele ama se relacionar com o homem. Ele tem o homem como filiação. Você está entendendo? Deus não carece do homem para existir. Nem toda blasfêmia do mundo faria Deus sumir, tá bom? Mas a blasfêmia, na verdade, é exatamente esse lugar, onde você descredibiliza, ou desautoriza, ou nega a existência, tá bom? Ou se propaga como, né? A blasfêmia também pode aparecer quando você, humano, se propaga a Deus. Quando você acha que você é Deus no lugar dele, tá bom? Na questão das características do nome de Deus, eu quero ainda aprimorar aqui, aumentar o nível, quando nós pensamos nos nomes redentivos de Deus. O que são os nomes redentivos de Deus? Os nomes redentores ou redentivos de Deus são os nomes que ele apresenta para nós para mostrar o caráter dele redentivo. Para dizer que ele não só estabelece como salvação, mas ele quer fazer algo, é totalmente imerso, né, totalmente conectado, totalmente para o homem, né? Galardoador, quer dizer, abençoador ao homem. Então, esses 7 nomes aqui são um resumo de todos os nomes e de tudo que significa Deus. Por que eu fiz esse resumo? Porque se a gente for ver todos os nomes de Deus, se a gente for Elohim, El Shaddai, El Shammah, El Elyon, querida, a gente vai ficar aqui até amanhã. A gente não conseguiria sair desse lugar. Por quê? Porque são muitos nomes. Para isso, na sua apostila aí, lá no ponto 6.1, você vai ver uma lista e toda referência de todos os nomes que a gente encontrou de Deus. Tanto no Novo, lá em cima você vê, né, um pouco antes disso, você vê os de Jesus no Novo Testamento, mas aqui, todos os nomes que a gente colocou aqui, claro que a gente não botou todos, obviamente, mas botou a maioria, pelo menos os mais famosos, tipo Elohim, Elohim Odesh, Elohim Tsunuya, Maoz, Malek, Melek, Olam, Eresh, Marg, aí um monte de nome. Todos esses El aqui que você vai ver, são nomes hebraicos, tá? El quer dizer Deus, poderoso, Adonai. Então, El Amam, por exemplo. El Yeshua, né? El Shammah, El Tzanak, El Tzadik. Todos esses Els são, na verdade, nomes hebraicos, né? Geralmente judaicos, né? Judaicos de Deus, tá bom? Que são a raiz e tem esse significado. Por exemplo, El Shamaim, quer dizer Deus dos céus. Ele é Shamaim, ele é o Deus dos céus. Sadik, quer dizer o Deus justo. Elahim, quer dizer o Deus dos deuses. Ele é El Elahim, o Deus dos deuses. E a versão já mais moderna, em hebraico, né, também, mais moderna, que a gente geralmente fala muito, Javé ou Jeová, que também a tradução mais precisa seria algo parecido com Yahweh, Yahvé, né? Yahvé, Javé ou Jeová, que é a mesma, na verdade, é a mesma palavra, né? É porque como
existia um temor tão grande de escrever a palavra Deus, o que eles fizeram? Os primeiros copistas do Velho Testamento e do Novo Testamento, eles sublimaram as vogais. Quando eles transliteraram a Bíblia, né, os hieróglifos bíblicos para a linguagem moderna, eles simplesmente tiraram as vogais para não correr o risco deles falarem o nome de Deus em vão, deles anotarem o nome dele em vão. E aí ficou só consoantes, a tradução é impronunciável, na verdade. Por isso que pode ser Javé, Jeová ou Yavé. E ainda assim é algo impronunciável, você está entendendo? Por quê? Porque isso aqui é como seria mais ou menos o nome de Deus. Mas é isso. Jeová e Javé, Jeová Jirê, aí começa o Jeová, né? Ele vai se apresentando como Jeová Jirê, que é o Deus da provisão, Jeová Rafá e tal. A gente vai falar melhor sobre esses nomes aqui. Adonai também, né? Adonai é o Senhor. Esse nome, Adonai, é o Senhor. É um nome principalmente usado na cultura judaica demais para definir o senhorio de Deus. Ele é o todo-poderoso Senhor. Aqui é no conceito de que ele manda em tudo. Tudo ele é dono. O Senhor aqui não é só Senhor, como você fala, por exemplo, Senhor para o seu pai. Tudo bem? Não, eu vou sim, Senhor. Vou sim, Senhor. Não é como você fala para um general, sim, Senhor. Também não é como você fala para um senhor de escravos, né? É um senhor de escravos. Quer dizer, mano, é muito maior do que isso. É o dono de tudo. É o dono de todas as coisas. Ele é não só o dono do homem, como da criação, quanto da rua, quanto do sol. Ele é o Senhor, é um conceito. Adonai é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, tá bom? Mas dentro desses nomes, a gente vai encarar ali 7 nomes redentivos de Deus. Quero que você anote isso aí, porque não tem na sua apostila. 7 nomes redentivos de Deus. Esses 7 nomes aqui, de maneira mais compilada, mais resumida, eles resumem o caráter de Deus na totalidade. Eles demonstram quem Deus é na totalidade. Você está entendendo? E esses nomes revelam esse caráter principalmente redentor, quer dizer que vou atrás, busco o homem, trago o homem, você está entendendo, para mim. Então essa figura aqui, esses nomes redentores, apontam principalmente para o Calvário, né, para Cristo, e também para as redenções que nós recebemos através do sangue de Jesus. Para as bênçãos que cada nome revela, né, trazem ali uma figura como um quebra-cabeças e vão formando quem Deus é. Até porque você há de convir comigo, vamos falar a verdade, que Deus, no Velho Testamento principalmente, ele não era muito bom de se apresentar, né? Não, por favor, segura aí, deixa eu explicar. Você vai ver que Deus, por exemplo, ele vai se apresentar para o homem, ele é sempre a coluna de fogo, ele é a nuvem de glória, é o monte fumegante. Vamos combinar que não é aquele negócio atrativo. Vou ali aonde? Vou falar com Deus no monte fumegante? Não é um negócio que, esse programa não é bom não, vou ficar por aqui mesmo. Então, como Deus se mostra para uma pessoa, ainda mais no Velho Testamento, de maneira tão impessoal, já que o Novo Testamento vai trazer a pessoalidade, o Emanuel, o Jesus. Mas o Velho Testamento não. O Novo Testamento vai trazer Jesus como pessoal, o Deus pessoal. E dá para entender melhor, hoje em dia, quem Deus é, porque a gente tem a figura completa, a gente tem Cristo. E através de Cristo a gente sabe quem Deus é. O caráter de Cristo mostra quem Deus é. Mas no Velho Testamento era uma loucura, gente. Deus é bom, Deus é mau, Deus é justo, Deus é injusto, Deus faz cura, Deus faz doença, Deus é isso, Deus é aquilo. Qualquer um dizia que Deus era o que quisesse. Logo assim, a gente vai precisar encontrar nesses nomes redentivos aqui o quebra-cabeça. E tudo que está fora desses nomes de Deus não são Deus. Ainda que a gente ache, ainda que a gente tenha aprendido a vida inteira que Deus é isso. O que Deus é, ele se apresenta através dos seus nomes. Todo nome de Deus é o que ele é. Se não é nome de Deus, não é o que ele é. Por exemplo, não tem um Deus é a morte, Jeová da morte. Não tem. Deus não é morte. Deus é enfermidade. Não existe, porque Deus não é enfermidade. Deus não é isso. Você está entendendo? Então a gente vai ver, através dos seus nomes redentivos, aquilo que ele é na sua totalidade. E o primeiro nome redentivo que eu queria que você anotasse aí é Jeová Shammah.
Jeová Chamar. Jeová Chamar significa o Senhor está lá, ou o Senhor está presente. Lá em Ezequiel 48:35, por exemplo, a gente vê ele se revelando exatamente no momento de loucura. Ninguém sabe o que vai ter, ninguém sabe o que vai acontecer, mas Deus ele se revela como esse privilégio redentor, sabe? Você pode gozar da presença dele. Ele é aquele que diz, eu estou com vocês todos os dias. Essa bênção é suprida na expiação de maneira clara, total, mas desde o Velho Testamento, é claro que de maneira limitada, por causa do pecado, ele já se mostra presente. Querido, em toda situação, Deus estava mostrando um escape. Ele era presente. Por exemplo, nós vemos aqui em Israel, no Egito, Israel sai do Egito, vai para o deserto, reclama constantemente com Deus, mas ele diz para Moisés, fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo com vocês, e vocês vão, mas eu estou fora. Moisés fala, não Deus, não, de maneira nenhuma, o Senhor está presente, se você não for, como é que a gente vai? A gente vai morrer, não, sem o Senhor a gente não vai. Então Deus ele fala, então eu vou com vocês, vocês me querem, eu vou. Deus é o Deus presente, ele é chamar, ele está presente, tá bom? O segundo nome redentivo de Deus é Jeová Shalom. Jeová Shalom. O que quer dizer Shalom? Shalom quer dizer o Senhor é a nossa paz. Paz, como diria. Deus, ele é paz. Revela o privilégio de estar nessa paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Gente, isso aqui é maravilhoso. Existe um louvor de uma menina chamada Aline Camargo. Uma menina chamada Aline Camargo. Depois, se você quiser, bota aí no YouTube. É maravilhoso. Todo o CD dela chama A Palavra, esse CD dela, esse EP dela. Mas tem um louvor que chama A Paz. Ele fala assim, ele cita, na verdade, a palavra, ele diz, porque a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente. A paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente. Eu confio em ti. Cara, é um louvor que você bota, você fala, meu Deus do céu, é isso. Por quê? Porque a paz que ele se propõe não é uma paz comum, não é uma pax romana, por exemplo. A diferença da pax romana era uma pax bélica. Isso existia no mundo. O império dominava a situação, ele imprimia uma paz pela força. Então não existia violência, porque o governo, se pegasse, matava. Então, logo, ninguém fazia nada. Mas não é essa paz que Jesus trouxe. Não é essa paz que Deus é. Deus é Jeová Shalom. Ele é a nossa paz, que excede todo entendimento. Quer dizer, se sua mente está em caos, se seu coração está conturbado, se tudo à sua volta está desmoronando, o seu espírito pode entrar nesse lugar de paz e desfrutar uma paz que excede todo entendimento. Mesmo dentro do caos, você pode desfrutar esse Jeová Shalom, tá bom? Deus abençoe sua vida, a gente vai voltar na nossa próxima aula.